bom dia. Hoje é terça-feira, 17 de março, e está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Você que nos acompanha todos os dias aqui na tela da Band com o nosso Band Entrevista. Hoje nós vamos conversar com o presidente da administradora da Zona de Processamento e Exportação de Macaíba, ASMAC, José Wilson. Vamos falar aí sobre o leilão da Zona de Processamento e Exportação, a ZPE da Macaíba. Pois é, Rodrigo, mas com o aumento dos casos do novo coronavírus, o Rio Grande do Norte, através de seus 3 poderes, já tomou algumas medidas preventivas para evitar a disseminação do vírus. As aulas na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, por exemplo, foram suspensas. A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, decidiu suspender por 30 dias as atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão em todos os campi da universidade. A medida foi publicada no domingo. A instituição orienta ainda que os departamentos adotem um sistema online para concluir as aulas do semestre. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, juízes e servidores que viajaram a países com casos confirmados deverão passar 14 dias em quarentena, atuando por teletrabalho. Essa é uma das medidas da Justiça Potiguar na tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus. As ações foram publicadas por meio de portaria conjunta com a Corregedoria Geral da Justiça na última quinta-feira. O estímulo ao teletrabalho, ao disciplinamento dessa disponibilidade de serviço, a precaução de se evitar audiências e sessões com muita gente, havia um certo controle, foi suspenso todos os eventos que tenham mais de 100 pessoas, ou que o número de pessoas chegue próximo a esse número, e a higienização de todos os corrimões a cada 2 horas, das fechaduras, a utilização de álcool gel, de sabonetes, de lavagem de mãos, a orientação no sentido de prevenção total, e também de servidores e magistrados que estão chegando de viagem. A portaria também prevê a quarentena e o teletrabalho para esse pessoal. E tem mudança também no Legislativo Potiguar. Aqui na Assembleia estão suspensas as audiências públicas, sessões solenes e homenagens. O acesso está restrito aos deputados estaduais, servidores e à imprensa. Já no Executivo Estadual, um decreto com medidas temporárias de prevenção ao contágio foi publicado pela governadora Fátima Bezerra na última sexta-feira. De acordo com o decreto, ficam suspensos pelo prazo de 30 dias o atendimento presencial ao público externo que puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico. As atividades de capacitação, de treinamento, os eventos coletivos e ainda as viagens internacionais e interestaduais a trabalho também estão suspensas. São medidas importantes, embora a gente saiba que no Rio Grande do Norte, até ontem, só um caso realmente confirmado. Importante a gente frisar aqui que não temos mais nenhum caso confirmado além desse, mas que a iminência do vírus chegar está aí na porta e claro que a gente tem que se prevenir. Então, algumas pessoas falam, é exagero, estão tomando muitas medidas preventivas, mas sim, já estão se prevenindo para tentar retardar, Roberto, a chegada dessa pandemia aqui com mais intensidade. Inclusive, a moça que estava com o vírus, que estava com o coronavírus, já está liberada, já saiu até da quarentena. Mas ontem também a governadora se reuniu com alguns prefeitos, com algumas entidades, para definir uma série de outros atos, como foi dito aqui, a Universidade Estadual já paralisou, as escolas provavelmente já começam a parar suas atividades já essa semana, passar pelo menos 15 dias aí, os 14 dias de quarentena, para evitar que... eu acho que são atitudes corretas, como eu falei, não é preciso pânico, mas precisa sim se precaver. A Câmara Municipal de Natal já tomou atitudes de cancelar as sessões solenes, audiências públicas e frente parlamentares, o acesso ao cidadão também, só está tendo acesso aos funcionários e parlamentares, a Assembleia Legislativa semelhante, são atitudes que são necessárias. A Central do Cidadão já não está atendendo também o público, que é natural que isso aconteça. Na verdade, talvez a melhor solução seja mesmo as pessoas ficarem em casa. Você só sair de casa de uma necessidade. Quanto mais você puder ficar em casa, melhor. Agora, se você, por acaso, é uma dessas pessoas que está
tendo o privilégio, vamos chamar de privilégio, de não ter que sair de casa, certo? Não vá para a praia, não. Não pega o período que estão mandando você ficar em casa, nessa quarentena, e você pegar e burlar e ir para a praia, ir para aglomerados, porque isso é que é o problema. A gente tem visto que as pessoas, às vezes, não querem obedecer uma norma, uma determinação. Nós precisamos atender essa determinação. E, Roberto, aqui repudiar, o Bando Entrevista repudiar toda a ironia que está sendo feita, fake news, falsas notícias em relação ao coronavírus. Essa pandemia é séria e a gente tem que tratar ela com toda a seriedade. Então, aqui, como jornalistas, formadores de opiniões que somos, repudiar, Roberto, todas as fake news, todas essas ironias e brincadeiras que estão sendo feitas. E se nós pudermos orientar, a gente vai estar orientando sempre. Já existe uma série de vídeos, de coisas, alguns bem interessantes, bem simples, inclusive feitos para criança. Por exemplo, a história do lavar as mãos permanentemente, de evitar passar as mãos no rosto. Tudo isso está sendo dito permanentemente, o que depender da nossa vontade aqui, da nossa parte, a gente vai estar fazendo para que as pessoas possam, sem nenhum pânico, sem nenhum alarde, cuidar da sua saúde. Quem tiver idoso, evite expor esse idoso, evite, se tiver com uma gripe, de chegar próximo, porque isso pode causar um problema maior. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte lançou a nova opção para facilitar o processo de atendimento à população com marcações online. Os eleitores já cadastrados podem acessar o sistema com o número do título eleitoral ou com o nome próprio e o da mãe. Dentre os serviços que podem ser agendados estão a obtenção do título de eleitor, regularização do sistema eleitoral e a transferência do local de votação. Os eleitores eles podem acessar a nossa página na internet www.tre-rn.jus.br e aí eles vão inserir ou o número do título ou o seu nome completo e vão agendar o atendimento tanto em relação à data como em relação ao horário, e isso pode ser feito para qualquer uma das 60 zonas eleitorais do Estado. Com o agendamento feito, o cidadão deverá se dirigir ao local definido, no horário marcado. Nesse primeiro momento, embora você possa agendar para qualquer tipo de serviço, a gente ressalta a importância da priorização das pessoas que querem ou fazer o alistamento, que é o chamado primeiro título, ou então a transferência. De acordo com a coordenadora de direitos políticos, a opção só estará disponível até 5 dias antes do fim do prazo para o alistamento. Justamente porque nos últimos dias do final do alistamento, a gente sabe que a logística é bem mais complicada, as filas aumentam muito e a gente quer evitar. Então, 5 dias antes do prazo final para o alistamento, o serviço é suspenso. Tá aí, cada vez mais a modernidade do online chegando para facilitar a vida do usuário. Agora o TRE com agendamento online, que isso já era para ser comum em quase todos os atendimentos, Roberto. Essa situação de aplicativos para o governo colocar à disposição da população tem que crescer e muito. A gente precisa ter o máximo de serviços que o cidadão não precisa se deslocar. E agora, nesses tempos de coronavírus, né? Mais ainda, quer dizer, você só sai de casa para uma coisa que realmente seja necessária. Então, se você puder fazer o seu agendamento, se você puder fazer o seu atendimento via aplicativo, que o faça e evite de ir ao local. Olha, diante de várias denúncias de consumidores reclamando do aumento dos preços dos produtos relacionados aí à prevenção ao coronavírus, o Procon Natal emitiu uma nota técnica destacando que tal atitude converge para a prática abusiva. As denúncias começaram na última sexta-feira e um denunciante informou que uma caixa de máscaras cirúrgicas saltou de R$ 10,50 para R$ 50. É a alusão ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março. O Procon Natal está com um trailer de atendimento e orientação na calçada do Shopping Midway Mall. E o atendimento é realizado de meio-dia até às 6 da tarde, até essa próxima sexta-feira. Gente, isso é um absurdo. No momento em que o país todo está se unindo contra um vírus, as empresas se aproveitam para incrementar o valor, aumentar o valor
do álcool em gel, da máscara, enfim, de todos os insumos necessários aí para prevenção. Rodrigo, antes do carnaval, a gente estava fazendo lá na Rádio Cidade várias entrevistas sobre o carnaval, e um dos entrevistados me ligou dizendo que possivelmente não iria porque estava com uma virose muito grande, e eu, por precaução, fui a uma dessas farmácias e comprei uma caixa de máscaras que me custou pouco mais de R$20, certo? Hoje essa mesma caixa de máscara já custa mais de 50 e não tem. O pior é que está faltando também a máscara. Então, assim, também não vamos criar pânico, não tem que estar de máscara para cima e para baixo. A máscara só para quem realmente está nessa necessidade, os idosos, aí evite sair sem máscara, uma pessoa que tem uma doença crônica, mas não é assim, todo mundo tem que estar andando de máscara para cima e para baixo. O governo federal anunciou a abertura de vagas para o Mais Médicos em todo o país, justamente por conta da epidemia do novo coronavírus. No Rio Grande do Norte, são 106 vagas. São pouco mais de 100 vagas para atuar no programa Mais Médicos em todo o Rio Grande do Norte. As inscrições encerram nesta terça-feira e devem ser feitas através do site do programa. Até o dia 17 de março, agora, são as inscrições dos profissionais médicos, né? A primeira chamada vai ser no dia 19 e 20 de março. E dia 23 de março vai ser publicada o resultado dessa primeira chamada. Entre 1º de abril e 7 de abril é que os médicos vão estar chegando no território. Em todo o país, cerca de 5.000 profissionais serão convocados e devem começar a atuar na primeira semana do mês de abril. O responsável técnico pelo Núcleo Estadual de Saúde da Família explica que o trabalho desses profissionais na atenção básica deve evitar a superlotação nos hospitais e nas UPAs. Quando a gente tem uma atenção primária, que é mais resolutiva e está mais junto ao território, ela é melhor para a gente poder dar uma resposta a esse problema do coronavírus. Porque aqueles casos que são mais simples, que não demandam a ida ao hospital, eles podem ser muito bem tratados na atenção primária. É importante essa contratação aí desses médicos através do programa Mais Médicos, que vai justamente intensificar esse atendimento. A gente lembra, Roberto, que estão se preparando, né? O Brasil inteiro está se preparando para vai ter esses médicos? Vai ter esses médicos. A gente, por exemplo, teve aquele contrato com Cuba, que saiu os médicos do Mais Médicos dos cubanos, houve aquele rechaçamento do governo federal com o governo de Cuba, e aí se abriu as vagas e até hoje faltam médicos. É verdade. Não tem chegado ainda, não tem conseguido. Então estão 106 vagas, tomara que sejam preenchidas. Minha preocupação é que eu não tenho visto os médicos chegarem para assumir esses cargos. É verdade. E olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Não sai daí que a gente volta em 2 minutinhos e ainda nessa edição vamos conversar com o presidente da administradora da Zona de Processamento e Exportação de Macaíba, José Wilson. Até já. De volta com o nosso Band Entrevista com mais notícia e informação para você que nos acompanha aqui na tela da Band. Pois é, nós começamos esse segundo bloco ainda falando sobre o aumento do número de casos do novo coronavírus, que vem afetando também o setor de viagens. Destinos internacionais, nacionais, a passeio ou a trabalho, nada escapa. Muitas agências estão vendo a procura por cancelamentos e adiamentos crescer desde a semana passada. Francisco tinha uma viagem para Portugal agendada para o próximo mês. Tinha uma viagem marcada para abril, dia 13, e vimos marcar os assentos e estou desmarcando, inclusive, a viagem. Remarcando para julho, que eu espero que essa pandemia já tenha pelo menos passado. Cancelamentos e adiamentos de viagens vêm sendo os serviços mais procurados nas agências de viagens em Natal. O medo está afetando tanto quem viaja para outros países, como também quem iria viajar dentro do Brasil. Vem, porque aí vem palestrante de fora, né? Os palestrantes não querem vir. As pessoas, o medo não é nem das viagens, de chegar as pessoas lá, o medo é dos aviões, né? Fechada, aquela história toda. O diretor do Procon Natal orienta os consumidores. Quem vai viajar para locais infectados pelo coronavírus pode remarcar ou mesmo pedir o cancelamento da viagem. Se é uma região afetada, seriamente afetada,
esse consumidor tem o direito de cancelar sem multa ou de adiar para uma data futura mais razoável. Mas esse controle não ocorre em 15 dias, não ocorre talvez nem mesmo em um mês. É por isso que a recomendação é que, se for adiar, peça esse adiamento para o segundo semestre. Quem ainda não sabe o que fazer, a dica é procurar a empresa responsável pela venda para se informar, ou mesmo esperar um pouco, já que em alguns casos, como no de algumas companhias aéreas, por exemplo, a própria empresa pode cancelar a viagem sem custo para o passageiro. A gente estava com um grupo agora para o Reino Unido. Aí hoje a gente vê, desde a semana de segunda-feira, quem está desesperado, hoje tivemos uma boa notícia que o voo foi cancelado. Então a gente vai poder remarcar sem nenhum ônus. Tá certo? Isso realmente você ter paciência para esperar. Na verdade, devia ser emitido um decreto da presidência da República, determinando que esses voos remarcados não possam ter aí ônus para quem agendou, porque é uma questão de surto internacional, né, Roberto? Não, e está sendo, inclusive, as próprias empresas aéreas estão cancelando. Então, é natural que não aconteça esses voos, que as pessoas desistam, até porque num momento desse, às vezes as pessoas dizem, mas eu estava com um voo previsto para o segundo semestre. Mesmo assim, esse voo previsto no segundo semestre tem os insumos, a compra de moeda estrangeira, que hoje pipocou novamente, quer dizer, está muito alto o preço do dólar, muito alto o preço do euro. Então fica difícil até as pessoas se programarem para fazer até viagens do segundo semestre. A revista Exame, que está nas bancas essa semana, já diz que o seguinte, o vírus que acabou 2020. Porque vai ser um ano muito pior, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, em relação, só por causa desses 3 primeiros meses, em função do coronavírus. Então, isso vai fazer com que a economia consiga, se conseguir crescer alguma coisa, vai ser muito pouco. Eu não acredito no crescimento da economia. O próprio ministro hoje, Paulo Guedes, já diz que o impacto vai ser de 1% sobre o PIB. Como o Brasil só tem crescido 1% ultimamente, então vai crescer 0% esse ano, pelo visto, né? O Ministério Público do Rio Grande do Norte recomendou que o prefeito de Natal desmarque a pré-conferência relativa aí à revisão do plano diretor de Natal agendada para sexta-feira. A recomendação será publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. O Ministério Público concede o prazo de 48 horas para que seja encaminhada a resposta do acatamento ou não da recomendação. Em caso de não acatamento, serão adotadas as medidas legais cabíveis. É questão de bom senso. Claro. Se você vai aglomerar pessoas, é melhor que não faça. Se for uma coisa que você... Olha, já existe um decreto federal que diz que deve aglomerar no máximo 100 pessoas. Você não pode fazer nada para mais de 100 pessoas. Uma revisão do plano diretor, uma reunião dessa, era uma reunião para participação de 300, 400 mil pessoas. Então, não tem como ela pegar e continuar. Tem mais é que realmente... Tem muita gente, Roberto, que ainda diz que tinha que fazer, que não pode atrasar, mas, gente, a gente precisa entender a situação que estamos hoje. Tudo tem que ser adiado. Olha, imagina o tamanho do prejuízo que os clubes de futebol vão ter, ou estão tendo a partir de agora. Todos os campeonatos estão sendo cancelados. Tem que ser adiado. Você não pode pegar e colocar em risco a vida das pessoas. Isso não é uma brincadeira, não. Então, tem que esperar. Vai passar 15 dias, vai passar um mês, mas aí depois faz. Vai atrasar um pouco? É aquela história. É melhor atrasar e tá todo mundo vivo, bonitinho, do que não atrasar e daqui a pouco a gente tem que estar enterrando todo mundo. Roberto, vamos mudar aqui de assunto de coronavírus para a chuva, viu? Os prefeitos da região metropolitana de Natal se reuniram para tratar dos problemas causados pelas chuvas. Os representantes dos municípios montaram uma pauta para levar ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Além da definição das demandas das cidades, os prefeitos de Extremóis, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba adiantaram que vão também decretar estado de emergência pelas chuvas, como fez a Prefeitura do Natal. O Estado decreta estado de emergência pela seca e os municípios pela chuva, mas, na verdade, a gente sabe os grandes estragos que essas fortes chuvas estão causando nessas cidades, que não tem, Roberto, infraestrutura para recebê-las. Pois é, e tem mais uma coisa, por exemplo, no caso de Macaíba, que é um município com uma extensão territorial muito grande, tem uma parte de Macaíba que está dentro do semiárido, está dentro do polígono das secas mesmo.
Ele faz parte da seca num determinado espaço. Do outro lado, que é a parte da zona urbana, ele está sofrendo com as chuvas, porque as chuvas, quando vêm, se você não tiver saneamento, não tiver drenagem de toda a cidade, isso faz com que haja um problema. E isso é um problema de todas as cidades do nosso estado. Não é diferente nem aqui em Natal. Daí, o próprio prefeito de Natal também declarou de calamidade a situação do município. Foi publicado no Diário Oficial do Estado o decreto que regulamenta a lei que cria no âmbito policial as patrulhas, denominadas aí Maria da Penha. Uma ferramenta importante de combate à violência contra a mulher entra em ação no Rio Grande do Norte. A patrulha Maria da Penha. É uma segurança, né, que a mulher vai ter quando ela denunciar e tiver as medidas protetivas, né, que é a justiça quem dá, ela vai ter a segurança de que o agressor não se aproxime. 30 policiais, homens e mulheres, serão capacitados para atuar na Patrulha Maria da Penha. O programa será administrado e executado pela Polícia Militar. A equipe da patrulha, né, ela vai ser mista, né, porque o efetivo de mulheres ainda é pequeno, né, então, e inclusive para dar maior segurança, né, a equipe ser formada de homens e mulheres policiais, né, militares. A previsão é que até o final deste mês de março, o programa Patrulha Maria da Penha já esteja em funcionamento. Os próximos passos são esses: o planejamento, a montagem da equipe, né, o treinamento das pessoas envolvidas, o levantamento das pessoas que têm medidas protetivas, as mulheres que têm, e fazer esse acompanhamento. A gente já falou aqui muito sobre a importância da Patrulha Maria da Penha, inclusive que está implantada no município de Natal, que vai ser implantada em Mossoró, e aí agora a gente vê esse reforço aí. Torcer que ela consiga funcionar, né? Porque o grande problema não é implantar a patrulha, é fazer a patrulha funcionar. Eu espero que funcione, que realmente precisa, até para poder proteger mais as pessoas que têm essa necessidade. Olha, as negociações em torno da elaboração do plano de cargos da Guarda Municipal de Natal foram encerradas e após uma reunião entre o prefeito Álvaro Dias e representantes da categoria, a matéria segue para apreciação e votação na Câmara Municipal de Natal. O plano prevê a reorganização funcional da categoria com criação de classes e unificação de alguns postos, promoção de guardas após 29 anos, unificação de gratificações e vantagens, garantindo ainda a mobilidade funcional com progressão salarial ao longo da carreira. São pleitos muito antigos da categoria que agora, de uma vez por todas, vai para a Câmara Municipal. Finalmente, né, vai ser resolvido, espera-se que se resolva. O Banco de Leite de Parnamirim está precisando de doações. Para atender os bebês da maternidade, são necessários pelo menos 2 litros de leite por dia, mas desde fevereiro que o estoque não passa de 700 ml. Abner nasceu no último dia 9 e a mãe dele, a Ana, já decidiu que vai doar o leite em excesso para o Banco de Leite Humano da Maternidade Divino Amor, em Parnamirim. É a segunda vez que ela escolhe ajudar outros bebês através da doação. É sempre bom solidarizar com outras crianças, né, que precisam, e outras mães também que não têm a mesma oportunidade. É de atitudes como a de Ana que o banco de leite da maternidade precisa. O estoque por aqui já está no vermelho. Para atender de forma confortável todos os 40 leitos, o ideal seria ter à disposição cerca de 2 litros de leite por dia. Mas em fevereiro, a situação por aqui estava bem distante da ideal. Foram apenas 20 litros de leite para o mês, ou seja, 700 ml por dia. São 10 leitos de UTI neonatal, são bebês prematuros em tratamento clínico e esse leite vem a ser como uma medicação para fortalecer, para ajudar na recuperação, nesse tratamento clínico. Podem doar leite materno às mulheres que estão amamentando e que produzem uma quantidade superior à necessidade do bebê. Quem se encaixar nesse perfil e tiver interesse em doar, pode entrar em contato com o banco de leite da instituição pelo telefone 3272-4361 ou comparecer presencialmente na maternidade Divino Amor para realizar o cadastro e receber orientações sobre a forma correta de ordenhar e armazenar o leite.
Toda quarta-feira, uma equipe da maternidade realiza visitas domiciliares para auxiliar a coleta. A gente leva frasco, leva todo o material de equipamento individual para ela estar retirando esse leite com condições de higiene, né? Orienta, avalia como é que está a amamentação dessa mulher, como é que está sendo em casa. Ela coleta esse leite e a gente traz para o banco. Na semana passada a gente mostrou uma matéria aqui sobre o desenvolvimento na universidade de um projeto que está transformando o leite materno em leite em pó. E isso vai fazer com que o leite tenha uma durabilidade maior. Mas se você tem leite suficiente sobrando, ajude a maternidade fazendo essa doação, porque lá os bebês precisam de verdade. A gente vai agora a um breve intervalo, mas não sai daí. No próximo bloco, a gente conversa com o presidente da administradora de Zona de Processamento e Exportação de Macaíba, a ASMAC, José Wilson, que vem falar aqui sobre o leilão da ZPE que acontece amanhã, lá em Macaíba, a partir das 10 horas da manhã. São só 2 minutinhos, a gente volta já. De volta com o nosso Band Entrevista e como havia anunciado, vamos conversar agora com o administrador da Zona de Processamento e Exportação do Macaíba, o presidente da ASMAC, José Wilson. Bom dia, José Wilson. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rodrigo. Amanhã é o grande dia, é o dia do leilão da ZPE de Macaíba. Isso, a gente está com uma expectativa muito grande, tá certo? Que amanhã a gente realmente transfira para a iniciativa privada, né, esse investimento, esse instrumento de desenvolvimento, tá certo? Não só para Macaíba, mas para o Rio Grande do Norte, e possa assim viabilizar a tão sonhada ZPE de Macaíba. José, qual é o lance mínimo que está sendo estipulado? 5.174.000. O que foi que não fez a ZPE funcionar nesse período que ela foi criada? Roberto, a questão de recursos, tá certo? A Prefeitura de Macaíba é sócia majoritária desse empreendimento e com a perda dos royalties, naquela época que a gente recebia royalties, então diminuiu a capacidade de investimento da Prefeitura. E de lá para cá a gente não conseguiu recuperar, tá certo, essa condição de investimento que a gente tinha antes de 2010. Você acredita que vai haver até mais de um concorrente a dar lance a esse... Então, se já há especulação, se já alguém sinalizou que está interessado, como é que é essa questão? Já. Essa parte aí a gente não tem muito detalhes, porque essa parte é incumbência do leiloeiro, tá certo? O leiloeiro é quem está à frente, mas a gente tem recebido contato de querer informações, tá certo? Porque a gente, como presidente da empresa, a gente tem mais detalhes das informações como está o projeto e algumas empresas têm procurado se inteirar o que é, como é. Eu acredito que a gente vai ter uma boa participação. Além da própria ZPE, existe um terreno onde seria instalada a ZPE. Esse terreno é um terreno de quantos hectares? Fica mais ou menos em que localização? Esse terreno fica ali próximo da Reta Tabajara, fica muito próximo do Instituto de Neurociência, do Centro Tecnológico, da Estação de Gás da Petrobras, certo? Ali na Reta Tabajara, certo? É uma área de 160 hectares. Certo? Essa área de 160 hectares está toda delimitada, ou seja, autorizada para a implantação de uma ZPE. E em relação ao aeroporto também fica próximo? Muito próximo do acesso sul do aeroporto. E como é que vai ser o formato do leilão? Lance direto presencial. Ele é presencial. É Quem presencial. quiser participar e quiser, precisa fazer uma inscrição antes, como é que vai funcionar? Chega no local na prefeitura às 10 horas da manhã, tá certo? Na prefeitura, e aí o leiloeiro está com a equipe dele para fazer o credenciamento para que a pessoa possa dar lance. Pode ser pessoa jurídica, pessoa física? Física, independente. E aí, qual é a expectativa de instalação? Por exemplo, vamos dizer que tem esse lance amanhã, que alguém arremate, e aí a expectativa é de ter quantas indústrias lá no local? Olha, Roberto, a gente não está vendendo o projeto. A gente tem um projeto, tá certo? Que a gente teve que apresentar um projeto ao Conselho Nacional, que é quem controla as EPEs no Brasil. Nós apresentamos um projeto, mas não estamos vendendo esse projeto. Esse projeto que nós apresentamos são 155 indústrias, tá certo? E essa primeira etapa são 154 indústrias, tá certo? São lotes para 154 indústrias nessa primeira etapa, que a gente já fez a supressão vegetal dessa primeira etapa e o cercamento todo com... Mas então esse projeto não está incluído? Não, esse projeto está incluído, mas a gente não está vendendo o projeto, porque há liberdade. A gente está vendendo a empresa que administra. E quem arrematar pode fazer o que ela quiser. O que ela quiser, tá certo? Ela tanto pode recepcionar esse projeto, que a gente já tramita ele no Ministério, tá certo? Como fazer um novo projeto.
Certo? Esse parque industrial beneficiaria possivelmente que tipo de indústria? Olha, na concepção original da proposição, porque ZPE, só para a gente entender, ZPE, quem pode propor ZPE é um decreto do presidente da República, e quem pode propor ZPE é o Estado só, o município só, ou os dois em conjunto. E a de Macaíba foi uma união entre o Estado e o município que propuseram. Então, a proposta inicial da gente, tá certo, é para beneficiamento de peixe, exportação de peixe, de frutas, certo? Então, esse é o primeiro desenho do projeto que a gente apresentou. Mas cabe à empresa que arrematar, tá certo, e for administrar e implantar, traçar novas diretrizes, tá certo? Ele tem, a partir do leilão, ele tem 2 anos para apresentar projetos e viabilizar a implantação. Você falou que esse projeto, que foi desenhado inicialmente, ele já está tramitando nacionalmente em Brasília. Em que pé ele está? Ele está suspenso, tá certo? Porque a gente está exatamente mudando a formação da empresa. Ele está lá, a gente na formação da empresa, a gente disse que era uma empresa de economia mista. E agora a gente está mudando para privada, tá certo? Então, enquanto não se concretizar esta mudança, o projeto está parado. E aí ele voltaria de onde ele parou, ou já que vai mudar de economia mista para privada, ele teria que reiniciar todo o trâmite? Isso cabe ao novo investidor. Se ele assim entender, ele pode voltar a zero, tá certo? Fazer um novo arranjo desses lotes que a gente apresentamos o projeto básico e fazer um arranjo dele. Ele tanto pode pegar o projeto que já está tramitando ou então apresentar um novo projeto. Cabe a ele essa decisão. Existem hoje quantas EPS funcionando no Brasil? Olha, tem 3 EPS funcionando, tá certo? A que está em pleno funcionamento, que é um case de sucesso, é a do Ceará, certo? A de Fortaleza está a todo vapor, tá certo? Mudou a história da exportação de Fortaleza, certo? A ZPE de Fortaleza é um exemplo, foi a primeira a funcionar e é a primeira de sucesso, de muito sucesso. De muito sucesso. Um lance mínimo aí de 5 milhões, cento e poucos mil. Como é que vai ser a forma de pagamento? Olha, o leilão ele é 20%, é um sinal de 20% Sim. Na hora de arrematar e ele tem 5 dias úteis para fazer o aporte total. Então não vai ser dado nenhuma oportunidade de parcelamento. Não tem, porque a gente está vendendo uma empresa, não é um imóvel, não é, tá certo? É uma empresa. Então essa empresa ela tem atividades como empresa, tá certo? Então não dá para ficar, porque aí o sócio vai ficar, como é que vai transferir essas ações? A gente está vendendo o lote e não pode ser quebrado, ele é 100% de ações, das ações. A ASMAC hoje tem 3 sócios. 3 sócios. A Prefeitura, o Governo do Estado, Isso. através da AGN e a Fierne. Isso. Como é que é o rateio dessa 82% é da Prefeitura. E o restante, os 18%. E o leilão está de acordo com todos os sócios? De acordo com todos os sócios. Qual é assim, vocês estão no lance mínimo de 5 milhões e 174 mil. Você acha que consegue um ágio de quantos por cento nessa venda? Roberto, a gente tinha uma expectativa melhor, tá certo? Mas dada essa situação econômica provocada pelo essa gripe que está mexendo na economia, o coronavírus está mexendo com a economia como um todo, tá certo? Então essa expectativa, tá certo? Ela está em torno de 5%, 6%, ou mais 5% a 6% desse valor aí, eu acredito que já seja um bom negócio. O edital do leilão está disponível para quem quiser acessar e aonde? Está disponível no site da Prefeitura, a gente tem um link direto no site da Prefeitura, na página da Prefeitura. Macaíba.rn.gov.br. Isso, tá certo? E leva direto ao leiloeiro, tá certo? Porque esta venda, como eu disse no começo, certo? Ela é toda feita pelo leiloeiro. A gente, enquanto empresa, a gente acompanha, tá certo? Todas as tratativas de negócio é direto com o leiloeiro. Se está sendo vendida é porque não conseguiu se colocar e implementar a ZPE, qual o motivo? Recursos, como eu disse, tá certo? A Prefeitura não tem capacidade de investimento para tocar uma obra desse porte. Aprovado que ZPE tem que ser privado? Privado, sempre, tá certo? Fortaleza, ela teve uma vantagem de Fortaleza, porque essa empresa, tá certo? Uma siderúrgica que se implantou lá, tá certo? Que é 50% da Vale do Rio Doce e 25%, 30% uma empresa chinesa e outra empresa também do exterior, tá certo?
30 e 20, e ela bancou a ZPE praticamente, tá certo? A Vale do Rio Doce bancou a ZPE em parceria com o Estado, mas quem bancou foi a siderúrgica. Certo? Há a possibilidade de vir uma indústria dessa para bancar a ZPE daqui? Rapaz, como eu disse, Roberto, em outra época eu acredito que sim, tá certo? Agora, fico com o pé atrás com essas incertezas do mercado. Né? Essa certeza do mercado, aí o investidor fica meio, tá certo? Mas é viável, tá certo? A ZPE ainda é viável, tá certo? Já tramita no Senado, na Câmara e posteriormente no Senado, tá certo? Uma mudança que alguns entraves para as ZPEs que os investidores ainda batem muito é a questão de, hoje, ela é virada praticamente, todas as atividades na ZPE, ela praticamente é para exportação, tá certo? Você tem que exportar 80% no mínimo, tá certo? Isso atrapalha? Para alguns investidores, eles reclamam que atrapalha, tá certo? E aí é tanto que tramita, eu acredito que está bem avançado, eu tive contato recente com o pessoal que acompanha isso lá em Brasília, tá certo? Da mudança que o mercado pede, que seria 60-40. 60 para exportação e 40 para o mercado interno. Quando Macaíba ganhou a ZPE, juntamente com Macaíba, o município de Açu também ganhou uma ZPE. Ganhou, isso. Essa ZPE de Açu não existe mais? Paralisou, está completamente paralisada, teve problemas. Porque é o seguinte, Roberto, tem prazo para essa concessão vencer, o caducar, como eles chamam assim, né? E esses prazos têm que ser cumpridos, tá certo? Por exemplo, como eu disse, quem comprar a ZPE de Macaíba, a administradora da ZPE de Macaíba, ele terá 2 anos, tá certo? Lógico que se prorroga, tá certo? Dentro de condições, para implantar a ZPE. As obras de implantação, ela tem que estar pronta em 2 anos. E se não implantar, senão, ela pode perder a concessão. Lógico que tem que ter argumentos para que ela não caduque, tá certo? Não se perca. E a de Açu, o que é que aconteceu? Ela teve problema já na implantação. Ela foi implantada numa área, uma área problemática, houve invasão de terra, o investidor teve prejuízo, e aí começou a área que estava delimitada, teve invasão de terra e ficou para mudar para outra área, e aí não cumpriram as regras, eu acredito que Zé Açu, eu não tenho certeza, mas ela está morta. Você disse que há 3 aqui no Brasil que tem bom funcionamento. Uma delas é a do Ceará. Quais são as outras 2? Tem uma no Piauí, tá certo? Que está funcionando já, no Piauí, lá no rio ali, na parte do rio que corta o Piauí. Sim. Em Parnaíba, tá certo? E tem a do Amapá, certo? Que lá está exportando açaí, as coisas de açaí, as frutas também. Todas do Norte e Nordeste. Sul e Sudeste não tem. Não. Até porque o Sul e Sudeste, quem sempre impôs dificuldade à ZPE, porque acreditavam erroneamente que a ZPE ia quebrar as indústrias brasileiras, tá certo? Ainda hoje há um requício disso, tá certo? Que não tem nada a ver, certo? Então, os empresários do Sul e Sudeste são contra a ZPE. Baseado em quê? Exatamente nisso, porque dão incentivo e acham que vai quebrar as empresas. Mas funciona bem no Chile, funciona bem na China, em vários países já funciona. Esse modelo de ZPE já funciona em alguns países, com sucesso, tá certo? Está aí a de Fortaleza, não quebrou empresa nenhuma, ao contrário, dobrou, triplicou, quadriplicou as exportações de Fortaleza, mudou o cenário das exportações de Fortaleza, trouxe outras indústrias até para alimentar as próprias indústrias que estão lá dentro, né, que são as empresas que a gente chama de empresas satélites que estão trabalhando. Então, eu não vejo essa... Você acha que dentro desse conceito, então, falta visão? Sim, sim. E está se quebrando esse tabu, né? É um trabalho muito grande de se quebrar. É tanto que esse tabu está sendo quebrado e que ainda não mudou, não tinha mudado ainda, que agora acredito que a gente consiga mudar isso, esse 60-40, tá certo? Porque a maior bancada é do Sul e Sudeste, de deputados e senadores. Recentemente, o Rio Grande do Norte foi procurado pela China e foi feito um acordo para que o Rio Grande do Norte exportasse a fruticultura para a China. Essa ZPE vai facilitar? Seria feito um entreposto, tipo onde seria trabalhado essa fruta, seria industrializada aqui para poder exportar? Sim, com certeza. Isso é um ponto importantíssimo, tá certo? Um ponto importantíssimo. Isso aí só vem exatamente agregar valor, tá certo? E mostrar que a ZPE é viável. Aí. A gente queria agradecer a participação aqui do José Wilson, nosso bando de entrevista. Dizer que o nosso programa vai ficando por aqui, mas a gente volta amanhã a partir das 7 da manhã. Não sai daí que tem mais programação aqui da Band. Isso, se você perdeu esta ou outra edição do nosso Band Entrevista, está disponível no canal da Band Natal no YouTube. É só ir lá e conferir. Até amanhã às 7 da manhã aqui na tela da Band.